Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Vamos dar aí prosseguimento com a nossa segunda aula relacionado ao tema de altimetria para a disciplina de topografia. Tudo bem? Então vamos ajustar nossa tela. Pessoal, nessa aula nós abordaremos aí alguns exercícios práticos e posteriormente as referências do nosso material. Então inicialmente aí eu venho com alguns pontos levantados e com as suas respectivas cotas. Então, se vocês avaliarem aí, nós temos aqui os pontos mais altos situados na porção superior e depois os pontos mais baixos situados na porção inferior. Então, com isso, nós já comentamos na aula anterior que isso vai definir o sentido de declive do terreno. Então, vai ser da porção superior para a porção inferior. Tudo bem? Então, nesse sentido aqui. Pessoal, posteriormente, então nós começamos aí com o traçado das curvas de nível. Inclusive, esse será um exercício de vocês aí na lista. Então, nessa ocasião, eu venho traçando, por exemplo, aqui, a curva de nível de cota 75. Então, vocês estão percebendo aqui em vermelho, ok? Então, a curva de nível de cota 75. Olha lá o valor 75. Pessoal, como nós fazemos isso? Então, eu comecei a marcar aqui com pontos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui estão os cálculos que nós desenvolvemos. Por exemplo, eu sei que entre o ponto 74.3 e 76.2 vai passar um ponto de cota 75. Então, sendo assim, eu tenho que fazer uma interpolação. Então, está ela aqui, ó. Então, eu medindo com a régua, desse ponto até esse ponto aqui, eu tenho 5,1 centímetros, que corresponde a um desnível de 76,2 menos 74,3. Então, está ele aqui, ó. Ponto 1 está aqui, ó. Na verdade, é 11,5 centímetros. Então, eu medindo com a régua desse ponto até esse ponto aqui, eu tenho 11,5 centímetros, que corresponde a um desnível de 1,9 metro, que é 76,2 menos 74,3. Então, se eu quero um ponto de cota 75, qual que é o desnível de 75 menos 74,3? É o quê? 0,7. Logo, isso tem uma distância x em centímetro. Então, eu encontrei 4,24 centímetros. Logo, eu venho com a régua aqui, do ponto inicial, puxo 4,24. Vou encontrar um ponto de cota 75. Posteriormente, aqui, olha aqui, o número 2. Então, o 2 está aqui, ó. Olha lá. Então, tem 10,5 centímetros do 74,3 ao 76,8. Tudo bem? Isso corresponde a um desnível de 2,5 metros. Então, de 74,3 para 75 é 0,7 metros de desnível. Então, tem uma distância x. Encontra aqui 2,94 centímetros. Então, deu aqui. Posteriormente, no ponto 3, está ele aqui embaixo, 6,5 centímetros, corresponde a 1,3 metros. Então, 0,7 metros, 75 menos 74,3, corresponde a x centímetros. Então, vou chegar em 3,5 centímetros. Olha lá, puxei 3,5, marquei o ponto. Posteriormente, aqui, olha o 4 aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ponto 4. Esse total, 5,6 centímetros, corresponde a um desnível de... Então, ponto 4 corresponde a um desnível de, tem que corresponder a 0,1 metros, o ponto 4. Então, o ponto 4 vai estar aqui, ó. Então, de 74,9, olha lá. Então, significa que tudo corresponde a um desnível de 0,7, que é 75,6 menos 74,9. Então, olha lá, 0,7. Eu não quero a cota 75, 75 menos 74,9 vai me dar um desnível de 0,1. Sendo assim, eu vou chegar em x igual a 0,8. Eu puxando 0,8, eu encontro aqui a cota 75. Posteriormente, ponto 5. Olha lá, o ponto 5 está aqui embaixo. Então, o ponto 5 tem 8. Então, o ponto 4. Então, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5. 8,6 centímetros corresponde a um desnível de 0,7, que é 75,6 menos 74,9. Logo, 0,1, que é a cota 75, corresponde a x. Então, x aqui está me dando um valor de aproximadamente 1,28. Tudo bem? Então, aqui está um pouco difícil para mim visualizar, mas quando vocês pegar o material em PDF vai ficar mais fácil. Então, aqui eu marquei logo o ponto de cota 75. Posteriormente, aqui o ponto 6. Então, ponto 6 está ele aqui embaixo, olha lá, 4,2 centímetros, corresponde a um desnível de 1,6 metros. Se eu quero a cota 75, vou voltar 1 metro aqui.
Então, vai me dar 2,63 a partir da cota 74. Tracei aqui. E depois, no final da borda, eu tenho 0,7, 5,1 centímetros, corresponde a 4,3 metros de desnível. 78,3 menos 74. Logo, 1 metro de desnível corresponde a uma distância x. Então, eu encontrei ela aqui. Olha lá, está bem aqui em cima. Então, pessoal, as curvas de nível sempre vai nascer numa borda e sempre vai terminar na outra borda. Jamais elas irão se interceptar, ok? Jamais elas irão se cruzar. E nós pegamos sempre os pontos imediatamente mais próximos, conforme vocês estão percebendo aqui na triangulação. Então, olha aqui, nós fazemos diversas triangulações, jamais essa triangulação pode se interceptar. Pode ser que vocês encontrem outros pontos aqui que dá para a gente triangular, ok? Garantindo mais precisão. Mas lembrem-se, curvas de níveis jamais se interceptarão, nós pegamos pontos imediatamente mais próximos. Como exemplo aqui, olha a curva de nível de cota 76, então nasce uma extremidade e vai até a outra extremidade. Então aí, olhem com cautela que vocês entenderão aí bem facilmente esses procedimentos de cálculos. Tudo bem? Posteriormente, pessoal, olha lá, eu venho com um terreno aqui com diversas áreas. Como eu disse para vocês, curvas de níveis afastadas está associadas aí a áreas planas. Então, essas aqui estão afastadas, mas não tão quanto a superior. Então, essa área de cima aqui ela é mais plana do que essa área aqui. Agora, aqui eu tenho uma área de transição. Eu venho de uma área acidentada para uma área plana. Tudo bem? E, posteriormente, aqui eu tenho uma área ainda mais acidentada. Embaixo, eu ainda tenho uma área ainda mais acidentada do que essa porção superior. Então, por exemplo, aí para uma edificação, com certeza o terreno situado nessa área aqui teria um menor custo para a sua devida construção e automaticamente pode ser que o terreno aqui seja mais valorizado devido à topografia. Tudo bem? Olha aqui também que interessante. Aqui agora eu venho com a distribuição. Então vem aí com os acidentes geográficos. Como eu disse para vocês, a linha mais alta é a linha divisora de água. Então se pensando num telhado aí, é a cumieira do telhado, é o ponto mais alto. Então essas águas começam a se dividir. Olha lá. Elas começam a se dividir e elas tendem a se encontrar. Que eu tenho uma outra linha divisora de ponto mais alto. Então essa água aqui, ela é expulsada para as calhas do telhado. Então aqui no canto, por exemplo, vai formar uma calha. Então essa linha aqui, essa calha é o talveg. Toda a água do telhado vai cair, por exemplo, na calha, que é um talveg. Então essa água vai acumular no canto aqui e vai formar uma calha. Então não vai ser drenada naturalmente para o terreno. Novamente aqui nessa porção, da mesma forma. O ponto alto vai por energia potencial, principalmente gravitacional e cinética. Então essa água vai escoar aqui para a calha do terreno, que vai formar uma linha de talveg. Então, por exemplo, essas águas vão se encontrar nos pontos mais baixos, que vão dar origem, aí, por exemplo, aos rios, aos cursos d'água e assim por diante. Posteriormente, agora, então, dadas as curvas de nível e os pontos A, B, C e D, pede-se, por exemplo, o espaçamento entre as curvas de nível, quero saber a equidistância, a cota dos pontos A, B, C e D, traçar o perfil do alinhamento que une os pontos A e B e determinar a declividade média de uma estrada localizada entre os pontos C e D. Então, por exemplo, aqui eu tenho as coordenadas, isso não são cotas, são coordenadas do ponto A, B, C e D. Então, aqui está o desenho para que nós possamos representar. Então, novamente, esse desenho ampliado, então, de forma aí que vocês também possam fazer a devida representação. E agora eu venho com a resolução. Pessoal, esse desenho informa que ele está numa escala de 1 para 500. Então a equidistância é bem simples. Basta eu pegar duas curvas de nível mestras. Olha aqui. Então eu pego duas curvas de nível mestras. Elas estão destacadas aqui em negrito. Por exemplo, essa daqui e essa daqui. Então eu vou pegar o valor da cota maior, 770, menos a cota menor. Então, por exemplo, entre duas mestras, ok? 770 menos 765, dividido pelo espaçamento entre elas. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, espaçamento tem 5 espaçamentos. Então, 5 por 5, a equidistância vai me dar 1 metro. Realmente, essas curvas de níveis estão indo de 1 em 1 metro. Então, 765, 66, 67, 68, 69, 770. Tudo bem? Então, partimos agora para a determinação das cotas. Então, vamos determinar a cota A, por exemplo. Então, eu sei que 65, 66, 67, 68. A cota A ela é um pouquinho maior do que a 768. Então, o que eu faço? Eu pego a minha régua, traço uma linha
Então, pegando no início de uma curva de nível até na outra curva de nível. Então, eu medindo o total disso em centímetros, me dá 0,7 centímetros, que corresponde a um desnível de 1 metro. Por quê? Porque as curvas de nível estão indo de 1 em 1 metro. Logo, eu pegando do início dessa curva de nível até o meu ponto, corresponde a 0,15 centímetros. Então, eu tenho um desnível x. Eu chego em x em 0,21 metros. Logo, a cota do ponto A é o quê? É 766,78 mais 0,21. 768,21 metros. Tudo bem? Posteriormente, a cota do ponto B. Olha lá, o ponto B. Eu tenho aqui duas curvas de nível, traço essa distância. Então, deu 0,9 centímetros, corresponde a 1 metro. Logo, 760,12, meça essa distância aqui, 0,4 corresponde a x. x 0,44, então 612,762,44. Ponto C, olha lá, traço novamente. Então, deu uma distância de 1,2 centímetros, corresponde a um desnível de 1 metro. Logo, do início aqui até o ponto, 0,3 metros, eu tenho um desnível de x metros. Cheguei em x igual a 0,25. Então, 5556, 756,25. Tudo bem? Posteriormente, o ponto D. Então, novamente, olha lá, traço uma linha do início de uma curva até a outra, deu 1,8 centímetros, corresponde ao desnível de 1 metro. Logo, do início dessa curva, que tende a crescer da direita para a esquerda, 0,6 centímetros corresponde a x metros. X igual a 0,33. Então, 61,762,33 metros. Tudo bem? Posteriormente, traçar o perfil de A para B. Então, por exemplo, eu posso fazer na escala de 1 para 500. Então, a distância que dá no gráfico tem que dar aqui na parte de baixo. E se eu quiser também trabalhar na escala vertical com a mesma escala, eu também é simples. Olha aqui. Escala 1 para 500, quando eu ando para casa 2 vírgulas para a esquerda, significa que 1 centímetro corresponde a 5 metros. Por exemplo, aqui, para o eixo vertical, x centímetro vai corresponder a 0,56 centímetros. Por quê, pessoal? Então, em relação à cota A do ponto B. Então, olha lá. A cota menor é do ponto B, 762,44 em relação ao ponto A, que é 768,21. Então, para a cota 763 é 0,56 metros. Sendo assim, eu marco o ponto 762,44. Posteriormente, eu já acho a distância aqui que eu vou ter que subir para chegar na cota 763. Depois, essas cotas vão de 1 em 1 metro. Por quê? Porque elas estão interceptando a curva de nível. Então, 762,44, 763, 64, 65, 6, 7, 8. E aí, no último ponto, 768,21. Então, eu fazendo essa regra de 3, eu consigo também determinar aqui. Logo, a distância que deu em centímetro, vezes o fator de escala. Então, logo aqui, eu multiplicando por 5, eu tenho o DH em metros. Tudo bem? Então, basta eu fazer o prolongamento das linhas e daí eu começar também a colocar o valor da distância horizontal em metros. E daí eu vou ligando os pontos. Olha lá, eu tenho o perfil do terreno. Se eu quisesse enfatizar o perfil, poderia fazer também a escala vertical, por exemplo, 10 vezes maior. Então, eu poderia trabalhar numa escala 1 para 50 aqui na vertical. Significa que 1 centímetro corresponderia aí a meio metro. Tudo bem? Então, significa que, por exemplo, numa escala 1 para 50, se 1 centímetro corresponde a meio metro, logo 1 metro seria de 2 em 2 centímetros. Então, eu ia puxando na régua aqui de 2 em 2 centímetros. Então, isso daí é a parte também do desenho técnico da escala, algo aí que não pode ter muita complicação para vocês. Então, esse é o comportamento do perfil. Posteriormente, ele pede a declividade de uma estrada localizada entre o ponto C e o ponto D. Então, por exemplo, aí, o ponto C tem cota 756,25 e o ponto D 762,33. Então, eu estou partindo do ponto mais baixo para um ponto mais alto. Logo, a declividade é o quê? É a cota maior menos a cota menor, dividido pela distância na régua, 8,5 centímetros, vezes o fator de escala. Então, se está em centímetro, eu tenho que passar para metro, e daí eu multiplico por 10 a menos 2, vezes 100 para me ter em percentual. Então, eu tenho uma declividade de 14,31%. Significa que a cada 100 metros deslocado na horizontal, eu estou subindo positivamente, então eu estou deslocando 14,31 metros na vertical, porque eu estou partindo de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, de acordo com as cotas. Pessoal, essas são as nossas referências de aula, Borges, Comastri e Sicormac, principalmente. Então, vou ficando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, me coloco à disposição no correio.
Aproveito a oportunidade também para agradecê-los pela disciplina. Então, nossa última aula aí, mais uma contribuição também no curso. Deixo meu muito obrigado.